Hoje a Rosalide vai conversar com a gente. Está sendo gravada. Gravação iniciada, pronto. Hoje Rosalide vai conversar com a gente e a gente pensa que sabe um tanto de coisa ou que é coisa de outro mundo, né? A BNT, tudo fala BNT. Ah, Michela, às vezes eu não sei fazer porque a BNT tem umas coisas de espaço, de tamanho de folha, tudo isso que exige. A ABNT, gente, ela faz realmente essas listagens, sabe? De margem, de distância entre as linhas, de margem para citação. Tudo isso, a Associação das Normas Técnicas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não é só para trabalho científico, tá? Ela vai desde a engenharia até lá dentro da academia, a forma como as coisas são apresentadas, também para a questão de segurança no trabalho, para a questão como é que eu posso dizer? Na engenharia, a questão do fazer, do levantar, do fundamentar residências também, tudo isso a ABNT, ela rege. No nosso caso, Rosalide vai trazer o que onde a ABNT chega até nós. E eu até coloquei no grupo hoje de manhã que houveram mudanças. Sim, houveram mudanças. Porém, mesmo considerando as mudanças e o que a ABNT traz, tem algumas coisas que ela está sustentada nas normas mais antigas, certo? Porém, ainda assim, é necessário que a gente conheça todos os editais, não é, Rosalide? Isso. O que o edital propõe, quantas linhas ele quer, quando diz quantas páginas ele quer para projeto, gente, que ele diz 10 páginas, é da capa até a última linha. A última linha pode ser a última referência. Tem mudanças de dezembro, sim, porque ficaram vigentes. Ela começou a ser lançada em outubro, a gente começou a falar sobre isso, mas tem mudanças lá nas referências, tá certo? Então, vieram mudanças? Vieram. Por exemplo, tem revistas e tem programas de pós-graduação que pedem a referência, o nome de todos os autores, mesmo que você use Etiale. Pede de todos os autores. Quando você coloca todos os autores, agora, algumas revistas também pedem o nome completo. E, Michela, mas na obra que eu olhei não tem o nome completo. Então, meu amor, vai para o Google. Procura o nome. Agora, não foi, Rosalide? No Congresso Nacional de Matemática, que a gente vai agora em julho, eles pedem o nome completo dos autores. E a gente não tinha o nome completo de todo mundo. Então, nós precisamos pesquisar para adicionar lá nas referências. Então, mesmo com as normas, que a Rosalide vai apresentar agora muita coisa boa, isso é importante. Fiquem de olho, não anotem, depois você vai disponibilizar os slides, né? Sim. Então, participem, tirem todas as dúvidas agora mesmo, a hora é agora. Se calou, calou. Porque, ainda com esse material, a gente precisa ter e acompanhar o que os programas estão pedindo, o que os programas pedem, os templates que as revistas, que os congressos enviam, do jeito que está lá, tá bom? Então, aproveitem muito esse momento, usem e abusem da Rosalide, porque ela está ali no café dela disponível, ela vive no café, eu acho que ela nem água bebe, ela só bebe café. Ela bebe café com almoço, café com janta, café com lanche, é direto com café. Mas usem, pessoal. Vamos lá, Rosalide, bom trabalho, boa apresentação. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Tá ótimo, Michela, obrigada. Nada. Gente, boa tarde, assim, prazer imenso estar aqui com vocês. E ali a Cícera rindo da história do meu café, né, porque a Cícera conhece, assim, eu termino de almoçar, já fico salivando pelo café. Aí estou vendo aqui umas pessoas já conhecidas. Jeane, abração, bom te ver por aqui. Faz tempo que a gente não se fala, mas bom te ver por aqui. E assim, como a Michela falou, realmente, assim, as normas da BNT, ela está aí para regir, né, os trabalhos acadêmicos, mas assim, a gente não pode só se pautar nela, a gente tem que fazer uma junção dela e daquele programa que você vai fazer
sua seleção de mestrado, de doutorado, ou da revista que você vai submeter. Por quê? Porque cada instituição, ela tem as suas particularidades. Elas seguem as normas da BNT, mas elas fazem pequenas mudanças que, de acordo com o layout da revista ou do trabalho que ele vai disponibilizar para uma banca, então, que ela tem certas particularidades que, às vezes, modificam um pouquinho as características que a BNT diz. Então, a gente precisa, quando for fazer uma submissão de um artigo a uma revista ou fazer um projeto para entrar no mestrado e doutorado, olhar, ver os templates das instituições, o que eles oferecem, e colocar naquela medida. E eles não fogem muito das normas gerais da BNT, das normas gerais eles não fogem. Aqui é acolá é que eles fazem algumas modificaçõezinhas mesmo, para que, na hora que for publicar, fique melhor para o leitor, certo? Eu vou apresentar, ver se eu consigo apresentar a minha tela, colocando aqui o slide. A partir do momento que eu começar a apresentar a tela, gente, eu não vou mais conseguir visualizar as mensagens de vocês, então vocês vão poder perguntar ligando o microfone, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar minha tela. Opa. Pode falar, Rosalice, levantar a mãozinha. Não, isso foi engano. Eu vi. Oi, Elaine. Oi, oi. Gente, eu estou tentando aqui apresentar minha tela, mas eu estou com um botãozinho aqui. Me envia. Aqui está dizendo que não tenho permissão. É porque eu estou como coordenadora. Deixa eu ver se eu consigo, se eu sei liberar aqui. Não, manda para mim, que eu não sei fazer isso, Pronto. não. Vou mandar aqui o slide para você. Tá joia. Então. Michela, eu mando para o WhatsApp. Manda para o meu WhatsApp, privado. Certo. Por favor. Tá vendo aí? Quem sabe faz ao vivo, aí é desse jeito, bem Faustão, né? É a assim. Fátima só rindo, a Maria de Fátima ali, ó, bem quietinha. É assim. Coisas ao vivo é assim, tem sempre os imprevistos, Boa né? tarde, Nacílio. Tudo bom? Manda, Gente, amor. aproveitando, enquanto as meninas organizam, né, para a gente incentivar os colegas de vocês que têm interesse, né, de participar, de conhecer, de aprender, né, que tem o sonho, né, de desenvolver projetos de mestrado, também de doutorado. Convidem os amigos, divulguem nas redes sociais de vocês, nos grupos de professores, né? Nós estamos, eu também como uma aluna das meninas, né, sempre de portas abertas, né, para receber de quem tem interesse e quem quer ter, quem tem esse sonho também, tá certo? Sim, Michela, senhora, enviei, você já viu? Ah, tô baixando. Ok. Tô baixando aqui, um instante. Tomara que eu tenha enviado certo, que eu fiz umas modificações, tomara que eu tenha mandado o que é o correto mesmo. Enquanto isso, gente, quem quer fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu gostaria de fazer um pedido, eu posso? Pode. Ai, tá comigo a frequência, chegou agora, fica tranquilo. Ah, tranquilo, beleza, obrigada. Michela, tem uma colega perguntando no chat se ainda é possível se inscrever. Daqui a pouco sim. vocês não vão mais me ver, tá? Que eu vou projetar. Mas
Eu vou acompanhar no chat. É possível se inscrever, sim. Me chama no privado que eu envio o link do grupo, tá bom? Oi, Carla. Baixou a mão, Rosalide. Eu vou sair dessa tela e vou entrar na sua. Você só me confirma se tá vendo, tá todo mundo. Estou vendo. Aqui, gente, pronto, nós vamos dar início, tá? Nós vamos trazer aqui as principais diretrizes e que houveram essas mudanças recentemente, certo? E assim, sempre que você for fazer um trabalho, você precisa estar com essas normas presentes, porque a gente não consegue memorizar todas, são muitas coisas, muitos detalhes, então é interessante que você tenha elas, que você consiga estar consultando quando você for fazer seus trabalhos, certo? Eu sou doutoranda, meu nome é Rosália de Carvalho, eu sou professora da SEDUC, certo? Eu estou afastada para fazer o doutorado, eu sou doutoranda do Renoem, só que eu não sou do polo da UFC, eu sou do polo do IFCE, e estou com o professor Daniel Brandão e a professora Caroline Góes de Sampaio, que são os meus orientadores, e aqui eu vou trazer um pouco das normas para vocês, tá? Michela, pode passar, tá? Pronto, as principais normas nós não vamos poder se ater a todas, porque o tempo não vai nos permitir isso, mas nós vamos trabalhar as principais, certo? As principais normas da BNT atualizadas são aquelas características que são exigíveis para apresentação em documentos acadêmicos. Citação é o quê? É a menção de uma informação extraída de outra fonte, de acordo com a BNT 2023, página 1, certo? E aí, para quem ainda não sabe o que significa a BNT, eu coloquei aqui a Associação Brasileira das Normas Técnicas, que às vezes a gente fala tanto a BNT, que quando a gente pergunta o que significa essa sigla, a gente dá um branco e não lembra o que significa. Então, aí, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pode passar. Por que citar, né? As pessoas perguntam, por que citar? Primeiro, para apoiar a sua hipótese, sustentar a sua ideia, ou ilustrar seu raciocínio. Quem sou eu na fila do pão, né? Para dizer assim, eu fiz uma afirmação dentro de um trabalho acadêmico, e aí é uma banca examinadora ou uma revista que vai avaliar meu trabalho, assim, mas quem é ela para dizer isso, né? Então, preciso de alguém que já tenha um nome dentro da literatura que possa corroborar aquilo que eu estou tentando levar, aquilo que eu estou dizendo, né? Comprovar a veracidade das informações fornecidas e possibilitar o seu aprofundamento. Então, ele vai corroborar isso e vai fazer com que outras pessoas que estão lendo aquele trabalho possam aprofundar, fazer esse aprofundamento. Pode ir, Michel? Por questões éticas, não usar ideias e conceitos de outros autores sem a devida autorização e, consequentemente, citação, né? Essa é a parte que mais pega, até porque isso é crime, passível de processo, e se você citar ou colocar o trabalho de alguém, e aí na mídia, nos jornais, recentemente, a gente já teve aí vários casos de pessoas, inclusive, com uma tese inteira sendo plagiada, e que depois, quando é descoberto, tem as suas devidas consequências, né? Pode ir, Michela. Dar credibilidade ao trabalho científico, sustentando as declarações e... Continue. Fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa. Então, essas são as informações, essa é por que eu preciso, dentro do meu trabalho científico, dentro do meu trabalho acadêmico, citar, certo? Dá um cliquezinho aí, pronto. E aí, como eu não posso deixar de cometer esta gafe e dizer também que essas palavras são de minha autoria, eu já estou aí trazendo a devida citação, né? De quem e de onde eu encontrei a fonte dessas frases que eu coloquei aqui para vocês. Pode ir, Michela. Tipos de citação. As citações, elas seguem as mesmas entradas das referências, né, que é sistema autodata,
O ponto final encerra a frase numa citação. É muito comum, às vezes, a gente pegar trabalhos acadêmicos e que o ponto final vem antes da citação, o que é um erro. E todas as citações devem constar nas referências. E aí, às vezes, a pessoa esquece, né? Faz todo aquele trabalho, cento e tantas páginas, e fica faltando alguma referência. E aí, a banca vai avaliar seu trabalho, uma revista vai avaliar, eles batem em cima. A gente tem que ter todo esse cuidado com isso. Quais são os tipos de citação? A citação direta, que ela pode ser de duas maneiras, longa e curta, certo? E a citação indireta, e a citação de uma citação. Um detalhe. Professora, quais são, o que eu preciso usar mais? Citação direta ou citação indireta? Isso vai depender muito para onde você vai mandar seu trabalho, que tipo de trabalho for. Geralmente, os artigos de periódicos, a gente usa muita citação indireta, mas é sempre bom aqui e acolá você trazer uma citação direta. No trabalho de tese, de dissertação, você não vai poder fugir da citação direta, porque são trabalhos longos, extensos, e precisa vir com todo esse aparato. Vai depender também muito do seu orientador. Tem orientador que gosta que você faça muita citação direta, tem orientador que prefere que você faça mais citação indireta. Vai depender do escopo da revista e das instituições. Rejane levantou a mão, pode falar. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Eu não sei se você ainda vai explicar, na citação direta ainda continua o alinhamento justificado, o recuo 4, o espaçamento 0. Sim, sim, houve umas pouquinhas mudanças no autoano, mas eu vou falar disso, tá? O espaçamento agora. Simples, né? E a letra 10? Isso. Mas isso, Rejane, também depende muito do escopo da revista, da instituição, porque a BNT indica uma citação que ela seja uma fonte menor, e ele coloca 10. Mas tem revistas, por exemplo, que ele pede essa citação em fonte 11, certo? Tem instituições que fazem isso. Então, quando você vai fazer esse trabalho, você não só tem que estar com as normas da BNT, como também com o escopo da revista, com as diretrizes da revista, o que a revista pede de você, certo? E a citação direta tem que ser mais de 3 linhas, né? Isso, para ela ficar no recuo tem que ser mais de 3 linhas. Até 3 linhas ela fica no corpo do texto. Tá certo. Certo? Pronto, a citação direta é uma transcrição textual com exatidão das palavras de um autor consultado, seja um parágrafo, uma frase ou uma expressão. Aí tem aqui uma coisa interessante, né? Eu fazendo, na época da minha dissertação, eu coloquei uma citação direta e ela estava com um erro de escrita de português. E eu mandei para minha irmã fazer a revisão, porque ela é professora de português, e ela foi fazer a revisão. E ela disse assim, olha, essa citação aqui tu escreveu errada. Aí eu fui lá no periódico que eu tinha pego e disse assim, não escrevi tal qual está lá. Ela disse assim, pois então não vou mexer, porque uma citação direta tem que ficar do jeito que está lá. E ela foi com aquele errinho de português, porque era o que estava publicado lá, né? Então, tem que ter essa veracidade. É usada somente quando for absolutamente necessário, é essencial transcrever as palavras do autor, e aí recai naquilo que eu disse, né? Algumas pessoas gostam de mais citação direta e outras mais citação indireta, vai depender da instituição ou da revista. Muito utilizada para definições e conceitos, certo? A citação direta são muito utilizadas para você fazer uma definição, principalmente quando você está escrevendo uma tese, na parte matemática, que você vai fazer uma definição de um conteúdo, né? Deve-se especificar a página, que vem após a data, separada por vírgula, precedida do termo P, que caracteriza a página, ou localizador, precedido do termo local. Eu vou explicar mais na frente a questão desse localizador, tá? Diga, Rejane. Professora, esse P é letra minúscula, não é isso? Isso. Tá certo. E outra coisa, se eu tiro uma citação direta de um autor bem antigo, se tiver com PH, coloca-se do mesmo jeito. Coloca-se do mesmo jeito. Tá certo. A formatação das citações diretas é diferente daquelas com trechos citados até 3 linhas, daquelas com trechos citados com mais 3 linhas, que foi o que a Rejane me perguntou há pouco, tá? Pode passar, Michela.
Só um instante, Rosalina. Oi. Pessoal, nessa situação de citações de 3 linhas, são citações de 3 linhas no texto normal. Se ela chegar a 3 linhas no texto normal, Isso. aí ela vai ser recuada, letra menor, tudo isso. Se ela for 3 linhas no tamanho da fonte da citação já recuada, ela já não vai ser justificada e separada do parágrafo anterior. Exato. A Michelle falou uma coisa interessante. Eu fiz um artigo para uma revista e na citação o recuo foi só de 0,5 centímetro e ela não era espaçamento simples. Então, é isso que eu digo, né? Tem que ter muito cuidado com isso, tem que ver o escopo que a revista pede, tá? Citação direta até 3 linhas, citação dentro da sentença. Pode clicar aí, Michelle. Aí eu tenho um exemplo, ó, conforme argumenta Bezerra, 2023, página 13, aí você já observa que tem a citação às piadas, né? Durante séculos, vários matemáticos se debruçaram na tentativa de uma demonstração do postulado das paralelas. Então, aí eu tenho um autor, eu tenho um ano, eu tenho uma página, e a citação está às piadas, está entre aspas. Então, está significando que essa frase não é minha, é do Bezerra, por isso que ela está entre aspas. E a citação dentro do parêntese, né? Eu fiz a citação, coloquei aqui ela entre parênteses, você observa que eu tenho ali uma supressão, significa esses 3 pontinhos dentro dessas chaves, que tinha algo escrito antes e que eu não havia necessidade de citar e que eu retirei, certo? Então, esses 3 pontinhos dentro desse colchete significa isso, tá? E aí eu fiz essa citação e coloquei no final o autor, aí você já observa a primeira diferença, né? O autor aí, somente a primeira letra está com letra maiúscula. Antigamente ela era toda em caixa alta, né? Agora ela só a primeira letra está com letra maiúscula, e aí vem o ano e a página, que é a página 14, certo? Rejane, você levantou a mão, pode falar. Eu tenho uma dúvida, quando eu olho alguns trabalhos de alguns colegas, eu vejo que esse ponto, depois do 14, depois do parênteses, geralmente as pessoas colocam depois da aspas. Isso. Mas eu vejo que a maioria coloca o ponto depois da aspas, ou do parênteses, é isso? Isso, é o correto, porque o ponto, ele não é para encerrar a citação, ele é para encerrar a frase, certo? Então, quando ele vem colocado antes da citação, ele está caracterizado errado, ele está colocado de maneira errada, certo? Então, ele deve ser colocado mesmo ao final. E como é que fica essa citação na referência? Eu trago a referência, né? Bezerra, que é o último sobrenome em caixa alta, e aí, nessa referência, é o nome completo, Luiz Fernando da Silva, o título, certo? Geometria esférica. Como ele é um título, ele é composto, somente o título, a parte que fica antes dos 2 pontos, ela vem em negrito, certo? O restante fica sem ser em negrito, certo? Geometria esférica, a trigonometria esférica como solução para a navegação astronômica, aí vem o local da editora São Paulo, a editora Dialética, e o ano, 2023. Isso é um livro, tá? Isso é uma citação de um livro, mas na frente a gente vai ver as de livros, as de periódicos. Então, nesse caso aqui, o exemplo que eu estou trazendo é de um livro, ok? Não é de um periódico, que eles diferem uns dos outros. E aí vem aquilo que a Rejane me perguntou, né? Como são feitas as citações. Citação acima de 3 linhas, né? Ela deve ser destacada com recuo, e aí você já está vendo o recuo. O recuo é padronizado em relação à margem esquerda, utiliza o texto numa fonte menor, espaçamento simples e sem aspas, aí não entra aspas. E recomenda-se o recuo de 4 centímetros, certo? Mônica, você levantou a mão. Sim, boa noite. Por gentileza, explica novamente o finalzinho do slide anterior, essa parte aí do negrito. Ah, sim, esse daí é o título do livro, tá? E aí esse título são palavras que eu posso chamar compostas. Geometria esférica, aí tem os 2 pontos, a trigonometria esférica como solução para a navegação astronômica. Se não tivesse esses 2 pontos, esse título inteiro seria em negrito, certo, Mônica?
Como ele Pronto, tem por esses isso que eu dois fiquei com dúvida. prontos, como ele tem esses 2 pontos, aí vem só essa primeira parte negrito e o restante fica normal. Okay? E aí, eu faço outra observação aí, algumas instituições, em vez de negrito, ou algumas revistas, elas usam o itálico, tá? Nessa parte. Volta para o anterior, tá? Passar, pronto. E aí, voltando aqui, né? Aí você já observa aqui as características. Esse espaçamento da citação, a gente vê que o espaçamento é simples, a gente está vendo que o recuo dele é de 4 centímetros, certo? E tem outra observação, você tem que deixar uma linha em branco antes e depois da citação, e essa linha em branco tem que ser de 1,5, tá? 1,5, o espaçamento dele de 1,5, não é simples. Então, esse espaço que tem, onde tem aí para Santos 2017, esse espaçozinho aí tem que ser de 1,5, diferente do que está dentro da citação, que é 1. E esse texto, que vem antes, ele é em fonte 12, certo? Essa letra pode ser Times Roman ou Arial, certo? Ele não pode ser outra, tem que ser uma dessas duas, certo? Oi? Regiane, seu microfone está ligado, você queria fazer alguma pergunta? Deixa eu fazer outra pergunta, eu estou só interrompendo. Não, pode ficar à vontade. A palavra matemática, eu estou observando aí, que está em vírgula, mas eu vejo em alguns trabalhos 2 pontos. Pode ser a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, porque aqui, nesse caso aqui, essa citação dava sequência a essa frase, entendeu? Por isso que começa com letra minúscula, Isso. citação. Isso. Ah, tá certo? certo. Certo? E aí nós temos aqui uma observação que já é uma mudança das normas da BNT, né? Eu já coloquei aqui na citação, ó, para Santos, 2017, página 84, a sequência FEDAT nas aulas de matemática anuncia na ação docente que uma situação problema, etc, etc. Então, eu não tenho necessidade mais de colocar a página e o ano ao final da citação. Ela já foi colocada em cima, não precisa mais colocar ao final. Antigamente era muito comum a gente colocar para Santos 2017, no final da citação, repetir tudo novamente. Então, não há mais essa necessidade. Josiane, você levantou a mão. Isabela, já ia perguntar isso? Pronto. Então, já contemplei. Isso, era isso que eu ia perguntar. Ok. Obrigada, viu? De nada. Michela, passa para frente, por favor. E aí eu estou trazendo essa mesma citação de uma maneira diferente. Aí você observa que eu não coloquei mais para Santos, eu deixei, né? Pode voltar. A citação já vem ao final. Aí sim vem a autora, o ano e a página. Então, essas 2 maneiras você vai fazer. Se você colocar no começo, você não precisa mais colocar no final da citação. Se você não colocou no texto, aí você coloca ela no final, certo? Tem que seguir o sistema de chamadas, certo? Primeiro o autor, depois o ano, depois a página, certo? Fabrício? Ei, professora, Oi. você vai falar daquela questão do local. Eu vi em algum lugar a respeito disso. Sim, Às vezes, em algum momento, a gente não localiza o ano da publicação, mas se colocar o local, essa informação substitui. Sim. É porque depende de onde o documento, como foi achado, tá? Mas eu vou falar assim, acho que eu coloquei, se não me falha a memória, eu coloquei aqui, ó. Citação direta, documentos não paginados. Quando a fonte consultada não é paginada, não se deve especificar a falta da paginação. Antigamente a gente botava isso. Convém indicar apenas o autor e a data. Aí uma pessoa me perguntou assim, Rosalide, mas aqui fica parecendo uma citação indireta, né? Porque só tem o autor e o ano, e eu realmente fica, mas tem uma coisa que difere, são as aspas, né? Ele colocou as aspas, porque ele não tem conhecimento da página. Então, ele não colocou a página. Aí, ele colocou só as piadas. Então, essa é uma das normas, uma mudança que tem. Aí aspas está querendo dizer que essa frase, que essa afirmação é de Silva, 2015. Destaca essa importância do contexto social na formação do pensamento matemático.
Eu só fazendo uma observação aqui, tá, gente? Algumas dessas citações são verídicas, algumas são só para ilustração mesmo, tá? Só para colocar. Oi. Aí, nesse caso, que não tem a página, mas aqui com as aspas a gente observa que é uma citação. Isso, aí, com mais de 3 com mais de 3 linhas, faz o processo todo, recua. Isso. Mesmo sem as páginas, mas segue o procedimento, né? Mesmo sem a página, mas segue o procedimento. Certo? Pode passar, Michela. Aí, documentos não paginados. Aí tem mais coisas nessa questão dos documentos não paginados. Ó. Citações de leis, fontes com localizador. Que essas fontes com localizador, gente, geralmente são aqueles documentos que a gente lê em, como é que eu posso dizer, em eletrônicos, tipo o Google Livro, né? Tem alguns livros que tem lá que a gente não consegue visualizar a página. E aí a gente tem que identificar como localizador, certo? Aquele dispositivo que até a Amazon disponibiliza, que agora me faltou o nome, Kindle, né? Kindle. Isso, Kindle. Pronto. Ele é muito comum, porque geralmente ele não vem à página, então a gente usa para determinar com mais precisão o localizador, e aí eu vou mostrar aqui o exemplo, né? Filmes também. Aí convém que se indique a localização do trecho citado. E, geralmente, em vídeo, a gente coloca o minuto, segundos em que aquele trecho foi retirado, né? Conforme consta no documento. O número do localizador em publicações eletrônicas deve ser precedido pela a respectiva abreviatura, local. O localizador, aí ele coloca local e o ponto. Então, tem um exemplo aí, ó. A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvos os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei. Brasil, 1998, capítulo 5, artigo 49, inciso 1, certo? Não tenho página, mas aí ele tentou ser o mais verídico possível, né? Fazer com que a pessoa conseguisse achar essa informação o mais fácil possível, certo? Outro exemplo. Na década de 1930, Piaget desenvolve um programa de pesquisa experimental junto a seus filhos. Dong Montoya, 2009, local, 264. Então, essa citação aí que aparece do Piaget é tipo aquele dispositivo lá do Amazon, certo? Ele não tinha página, então ele coloca esse local, essa localização para determinar esse ponto. É mais ou menos onde ele está. Aí você vai dizer, ele corresponde a uma página? Não, ele não corresponde a uma página, ele corresponde a mais ou menos talvez um parágrafo, algo desse tipo, que ele esteja ali, ele possa ler, tá? E aí eu tenho um exemplo de um vídeo, a matemática indiana foi crucial para o desenvolvimento do sistema numérico que usamos hoje. Os Gênios do Oriente, que é um vídeo, foi lançado em 2008, e aí ele achou essa citação aos 15 minutos e 23 segundos dentro desse vídeo, certo? Então, essas são algumas situações em que eu não tenho a página, mas que eu tento ser o mais verídico, que essa informação fique mais possível de quem está lendo, do leitor, certo? Ok? Citação de textos em língua estrangeira. Pode ser, primeiro, por citação na língua original, certo? Eu posso colocar ela em espanhol, em inglês, do jeito que ela está, ou, do segundo modo, tradução do texto, indicando após a chamada do autor a expressão tradução nossa ou tradução própria. Aqui eu tenho duas observações para fazer. Se eu fizer essa citação na língua original, por exemplo, em inglês, é aconselhável que você faça a tradução dele em nota de rodapé. E aí, na nota de rodapé, você precisa fazer, ao final, toda a citação, seguindo todo aquele trâmite, né? Colocar aqui, por exemplo, de Brousseau, o ano e a página, lá na notinha de rodapé, certo? Exemplo, ele mantém o poder da heterossexualidade como dominante e privilegiada dentro da sala de aula ou escola, e no âmbito das noções mais gerais do que poderíamos chamar de um cidadão pleno, uma cidadã plena. E aí tem um autor, tem um ano, tem a página e tem dizendo de quem é a tradução. Algumas pessoas botam tradução nossa, algumas pessoas botam tradução própria,
certo? Pode passar. Deixa eu fazer só mais uma observação. Tem que ter cuidado também com essas traduções, você não colocar somente as traduções em língua, do jeito que ela está, original, por exemplo, no espanhol, para não ficar um trabalho cheio de notas de rodapé trazendo a tradução, né? Então, você trazer uma tradução na língua original, uma ou outra, tudo bem, mas você pega um trabalho inteiro, colocar todas as citações diretas em inglês ou espanhol, e encher de nota de rodapé fazendo a tradução, também não é uma coisa muito aconselhável. Inclusive, tem revistas que dizem que não se deve colocar nota de rodapé em hipótese nenhuma. Pode falar, Michela. Uma outra modificação aí, Rosalide, ó. 2 autores, certo? Ponto e vírgula. Antes, você podia botar só aquele símbolo, aquele E diferenciado. Isso. Agora, obrigatoriamente, é ponto e vírgula. Não é autor e autor. Agora, o autor, ponto e vírgula. Se tiver 3, 4, depois o etiale. Ou etiale não, é Tiale, né? É Tiale mesmo, desculpa. Mas essa é uma outra modificação, porém, os templates têm suas exigências que precisam ser seguidas. Principalmente, gente, nós estamos vendo as normas da ABNT, porque nós vamos tentar a seleção de mestrado, doutorado, o objetivo aqui são as instituições nacionais, né? Mas se você for fazer uma publicação de uma revista internacional, por exemplo, a grande maioria delas seguem outras normas, que é as normas do APA. Então, essas diretrizes são um pouquinho diferentes da nossa, certo? Pode passar, Michela. Rapidinho, só falar uma coisinha. Uma pessoa não entendeu, Rosalide, eu acho que é por conta do meu áudio. Uma pessoa não entendeu essa questão do ponto e vírgula e do E, né? Que antigamente a gente colocaria, digamos, vou botar exemplo, né? Rosalide e Vitória e Michela, vírgula, 2004, página 152. Agora é Rosalide, ponto e vírgula, Vitória, ponto e vírgula, Michele, vírgula, 2004, página... Acho que foi só isso que não ficou claro. Isso, exatamente, é assim mesmo, houve essa mudança aí, certo? O Tiago levantou a mão, você queria fazer alguma pergunta? Oi, professora. Queria sim. Diga. Está ouvindo? Pronto, eu não sei se foi falado ou se... que eu não me recordo, se na escrita do capítulo, se vai alguma referência, alguma citação, se deve ser colocado ou se não pode. Não, deve ser colocado sim, porque todo trabalho assim, científico, você precisa embasar, você precisa amarrar, você precisa dar sustentação. Tem que ter uma base teórica sólida, forte, sim, mas precisa ter, certo? Geralmente, capítulo de livro, a gente evita a citação direta, porque o capítulo de livro vem com poucas páginas, né? Então, a gente faz mais citação indireta para aproveitar e não ficar o trabalho muito extenso. Ah, pronto, é a citação direta que seria bom evitar, né? Mas a indireta... Não é que você não possa usar, é porque geralmente é em torno de 10, 12 páginas, né? Se você ficar colocando muita citação direta, você acaba que toma a página e não consegue. Ana Maria? Entendi. Tá certo, obrigado. Ok. Ana Maria? Ana Maria levantou a mão. Pronto, sigamos, né? Já se ela não conseguiu falar. Citação direta, uso de colchetes, ênfase ou destaque. Usa-se colchetes para indicar supressão. E aí eu já mostrei lá no começo, eu falei para vocês, né? Quando aparecem esses colchetes com esses 3 pontinhos, significa que eu retirei alguma parte do texto que não convinha para minha, que não era conveniente ali para aquele meu trabalho, certo? Interpolação, acréscimos ou comentários. Vou colocar um acréscimo dentro da citação que não é do autor, posso colocar só esses colchetes, certo? Pode ir, Michela. Em caso de ênfase ou destaque, sublinhado, negrito ou itálico. Isso vai depender muito da instituição, da revista, do que eles indicam.
Quando o autor do trabalho faz um destaque, uma citação, faz uma indicação, grifo nosso ou grifo próprio, porque assim, às vezes eu pego uma citação e eu quero dar ênfase em alguma coisa que está lá dentro daquela citação, e eu posso botar ela em negrito, um itálico, e no final eu digo que aquele grifo não é do autor, é nosso, fui eu que coloquei, certo? Aí está o exemplo. O exemplo da supressão, porque eu já tirei algo que tinha antes, que não precisava, e tem aí os colchetes com os 3 pontos, e aí, ó, estava certamente mais presente nas camadas superiores, em negrito, certo? Isso aí fui eu que coloquei, não tinha na citação original da sociedade, enquanto que nas camadas populares, também eu estou chamando a atenção para essas duas coisas, coloquei negrito, a separação parecia ser a solução preferida. Então, essa citação é de Silva, 1993, página 115, e essa parte que está em negrito é grifo nosso, é grifo da autora ali, que estava querendo chamar a atenção para essas duas situações, ok? Sigamos. Citação dentro da sentença. Segundo Menezes, 2018, a retroalimentação ocorre na medida em que os resultados previamente delineados passam a atuar como impulsionadores para o surgimento dos nossos problemas de pesquisa. Essa é uma citação indireta, tá? Essa citação de Menezes 2018, alguns aqui que sabem muito bem quem é Menezes 2018, né? E aí foi retirado do trabalho dele de 2018, mas não está com as mesmas palavras que ele. Eu peguei, fiz uma modificação, coloquei do jeito que eu entendi, certo? Citação dentro do parênteses. No processo de planejamento da pesquisa, é fundamental que o professor pesquisador delimite com clareza os objetivos específicos a serem alcançados, assim como compreenda o contexto em que a investigação será realizada e os sujeitos que dela participarão. Menezes, 2018. Então, também é uma citação direta, colocada ali com as minhas palavras sobre o que eu entendi do texto de Menezes, 2018, certo? Esses são 2 modelos de citações indireta, e ao final eu trago a referência. Menezes, que é o sobrenome, caixa alta, e o nome do autor completo, Daniel Brandão, o título da sua tese, porque foi do trabalho de sua tese de doutorado, o ensino do cálculo diferencial integral na perspectiva da sequência FEDAT, é um nome composto, o primeiro, antes dos 2 pontos, está em negrito, o outro não, ó, caracterização do comportamento de um professor, e aí eu já trago para a nossa discussão como é que se faz a referência de uma tese. O ano, e aí tem uma modificação. Quando eu fiz a minha dissertação, além de colocar o ano nessa primeira parte, a gente ainda colocava a quantidade de folhas, e aí não é preciso mais. Tese, estou especificando que trata-se de uma tese, não uma dissertação. De quê? Doutorado em educação. Onde? Universidade Federal do Ceará. Local, Fortaleza. E o ano, novamente, 2018. Ok? Deu para entender aí? Citação de citação. Eu vou dizer aqui como é que ela é feita, mas eu vou fazer uma observação importantíssima ao final. Ó. É a transcrição direta ou indireta, ela pode ser direta ou indireta, de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, ó, segundo Enoch, a obra consultada, 1990, Apod, você observa que está em itálico, Menezes, 2011, citado por, ou seja, o Apod significa que foi citado por Menezes, 2001, a dimensão bibliográfica do romance não se esgota nos conflitos psicológicos. Então, o que significa isso? Eu não li o trabalho do Enoch, eu li o trabalho de Menezes, 2001, certo? E nesse trabalho de Menezes, eu vi que o Menezes citou o Enoch. E eu gostei daquilo que o Menezes citou e eu queria colocar esta citação no meu trabalho. Então, eu queria colocar a maneira correta, segundo as normas da BNT, é desse jeito a citação. Segundo Enoch, 1990, citado por Menezes, 2001, a dimensão bibliográfica do romance não esgota os conflitos psicológicos, é uma citação indireta. Não tem aspas, certo? Continua. Nesse sentido, aí eu já tenho outro exemplo,
Franco distingue entre práticas docentes construídas a partir de fundamentos pedagógicos e aqueles que se limitam a uma atuação mecânica desvinculada de reflexões sobre a formação humana. Franco, 2016, APOD, Felício Menezes Borges Neto, 2021. Então, eu li o trabalho de Felício Menezes Borges Neto, 2021, que é um trabalho que mais na frente, lá a Michele vai fazer com os nupedianos, né? E dentro desse trabalho eu vi que ela citou Franco, e eu precisava dessa citação, então eu usei, e aí estou dizendo onde é que ele aparece. Mas aqui eu tenho uma observação muito importante para fazer para vocês, tá? Esse uso do APOD deve sim, tá, Eliana, ser evitada. Essa é a observação que eu tinha para dizer para vocês, tá? Os membros de bancas de avaliação de defesa de teses, de defesa de mestrado, eles não aceitam que você coloque isso, eles dizem, você tem que ir direto na fonte. Eu li aqui o trabalho de Felício, e vi que ela citou Franco, eu tenho que ir atrás de Franco. Eu tenho que ir atrás do trabalho de Franco, de qualquer jeito, citar o Franco. Oi. Diga. Assim como revistas em periódicos também, tá? Eles não gostam quando você faz isso, porque eles dizem que você tem que ir atrás da fonte. Ok? Então, mas a fonte, por exemplo, são autores muito antigos, a revista que eu estou escrevendo, eles querem autores mais recentes. Eu poderia colocar essa citação e depois colocar lá que foi citado em outros trabalhos, depois eu acho que eu vou mostrar. Aí eu boto Franco, 2016, Menezes e Borges Neto, 2021, e alguns autores que trabalharam com isso, certo? Para que eles corroborem um autor antigo e mostrar que dentro da literatura outras pessoas já investigam isso, já tem trabalho sobre isso. Rejane, pode falar. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quando eu retiro alguma coisa de alguma revista, sempre eu coloco a palavra revista e o nome da revista em negrito, não é isso? Isso. É o periódico. Eu vou chegar nessa parte mais na frente, tá? Essa parte dos periódicos, tá? E aí, como é que está a referência do trabalho que eu li? Porque, lembre-se, eu não li o trabalho de Franco, eu li o trabalho de Felício, tá? Então, Felício, aí é o sobrenome, caixa alta, Milinha Nogueira Barbosa, aliás, um texto maravilhoso da Milinha, que traz a sequência FEDAT e o teatro, uma prática muito interessante. Segundo autor, Menezes, Daniel Brandão, e terceiro, Borges Neto, e aí tem uma outra observação aqui, que mais na frente eu vou falar direitinho aqui, que é essas questões da familiaridade, tá? Hermínio Borges Neto, aí tá revistas, tá? Porque foi o que a Rejane falou, tá em negrito. Revistas, Teias, o local, Rio de Janeiro, o volume, 22, o número, 64, a página em que se encontra e o ano. Certo? Oi. Tem alguém com o microfone ligado. Dados obtidos em fontes não publicadas. Wesley, é sempre importante ir atrás da fonte, porque você mandar um trabalho para uma revista ou para uma banca avaliadora e colocar este APOD, ele vai chamar sua atenção e ele vai falar para você ir atrás do autor original, né? Ai, não, tá fechado, Jeane. Jeane, faltou o título do artigo lá, foi... Volta lá, Michela, por favor. Verdade, esqueci mesmo de colocar o título do... Valeu, depois eu vou ajeitar antes de enviar para vocês, tá? Valeu, Jeane. Depois eu coloco, tá? Pode passar. Dados obtidos em fontes não publicadas. Quando se tratar de dados obtidos em fontes não publicadas, palestras, debates, comunicação, deve-se indicar no texto ou em nota. Pode passar. Exemplo,
em discurso proferido por Jadir dos Santos, em 21 de março de 2019, no auditório da ABNT, foram descritos os principais aspectos da cultura organizacional. Então, ele diz aí quem foi o autor, onde foi que ele ouviu, a data que foi ouvido, onde foi ouvido, né? Foi no auditório da ABNT. E aí ele diz o que a pessoa falou, né? Os principais aspectos da cultura organizacional. E aí ele coloca em nota de rodapé como é que estava essa configuração. Jadir dos Santos descreveu os principais aspectos da cultura organizacional. E aí você observa que lá no finalzinho de organizacional tem umzinho, né, que é para chamar a atenção para a nota de rodapé. Pode clicar aí, ó. Pronto, aí aparece lá embaixo na nota de rodapé, ó, discurso proferido no auditório da ABNT em 21 de março de 2019, certo? Então, foi uma palestra que você assistiu, que você achou interessante e que a pessoa disse algo que você queira citar, né? Então, você coloca dessa maneira. Ok? Pode passar. Erinildes está com o microfone ligado, tá? Você poderia desligar. Opa, só um instante, Rosalide, deixa eu vir aqui fechar o microfone dela que eu consigo. Tá, ok. Pronto, eu consegui, mas eu precisava sair da tela. Só um minuto, eu retornarei. Pronto, certo? Pode voltar, pronto. Aí está a nota de rodapé. Ó. Entrevistas e depoimentos. Quando houver necessidade, omitir o nome do entrevistado, a transcrição de entrevistas ou depoimentos não publicados formalmente não gera referência. Exemplo, a família é um núcleo de convivência unido por laços afetivos que normalmente compartilham o mesmo tempo. Entrevistado A. Geralmente a gente usa muito quando a gente faz trabalho de pesquisa, né? Porque você não pode identificar os participantes. Então, geralmente a gente bota P1, professor 1, ou participante 1, ou entrevistado A, porque você não deve citar a fonte não autorizou, não quer que seja citada, e você coloca assim, certo? Pode continuar. Casos especiais. Para citação de vários trabalhos de um mesmo autor, com a mesma data, usa-se letras maiúsculas após a data. Então, Brasil, minúsculas após Brasil 2012, Brasil 2012. São o mesmo trabalho, só que mesmo ano, só que tinha 2 trabalhos no mesmo ano do mesmo autor, né? Então, a gente coloca uma letra A e o outro uma letra B, para não confundir. Para coincidência de sobrenome de autores, acrescenta-se as iniciais nos parênteses. Então, eu tenho 2 autores diferentes que têm o mesmo sobrenome. Então, um começa com a letra C, o prenome, e o outro com a letra O. Então, eu coloco aí essas letras para indicar. E se os prenomes tiverem as mesmas iniciais? Aí eu tenho que colocar o nome, né? Castro, aí é Barbosa, Castro, 1965, e o outro é o Celso Barbosa, 1965, também, mesmo ano, mesmo sobrenome, mas nomes diferentes. E se os 2 tiverem caixa, a gente vai achando outro nome até que consiga contemplar e fazer essa diferença, certo? Pode continuar. Documentos de um mesmo autor, publicado em anos diferentes e citados simultaneamente, em suas datas separadas por vírgula em ordem cronológica. Então, por exemplo, eu pesquiso sequência FEDAT, né? A gente sabe que sequência FEDAT é uma criação do professor Hermínio Borges Neto. Então, eu poderia citar o professor Hermínio e colocando aí desde seus trabalhos, da sequência FEDAT, 2013, 2014, 2015. Então, eles são um trabalho que ele vem desenvolvendo e que ele vai acrescendo e vai se desenvolvendo mais, e aí eu posso fazer essa citação, como tem o exemplo de Leite, né? Primeiro foi em 72, depois ele fez uma nova roupagem, trouxe mais coisas dentro daquele trabalho em 93, depois 95 e por aí vai. Documentos de diversos autores citados de forma simultânea, são separados por ponto e vírgula e ordenados alfabeticamente. Então, eu peguei um documento, eu aí disse para você que eu ia falar antes, né? Eu peguei uma citação e eu vi que vários autores trabalharam em anos diferentes dentro daquela perspectiva, e eles trazem melhorias sobre aquele assunto. Então, eu cito, olha, trabalhou com aquele assunto, Poli 2009,
Morassati 2014, Silva 2010, Zanol 2000. Então, eu trago, fazendo uma cronologia de vários autores que corroboram aquela observação, e isso vai acrescendo dentro do tempo, ao longo do tempo. Pode dizer, Regiane. Eu não sei se você já explicou, vai explicar. Quando eu tenho o mesmo autor 3 vezes, eu só repito, só coloco uma vez o nome dele. Aí abaixo eu coloco só um traçozinho no lugar do nome, é isso? Olha, antigamente tinha esse traçozinho, hoje em dia eles não colocam mais, não é mais aconselhável botar esse traçozinho não, viu? Aí, no caso, eu repito 3 vezes o nome do mesmo autor. Isso. Ah, tá certo. Pode passar. Casos especiais. Aí eu trago uma coisinha que é para vocês depois verem, né? Quando eu tenho um autor, como é que ele fica incluído no texto, não incluído no texto, ou seja, entre aspas, que você coloca no final. 2 autores, aí você observa que não tem mais aquele I, que aquele conectivo I, né? Já é ponto e vírgula. 3 autores, tá? 3 autores, quando você coloca aí lá no final, se for dentro do texto, você coloca o I, o conectivo I. Se for no final, você não coloca. Então, são observações que você precisa estar atento, porque pode confundir, tá? Esses 3 autores aí, ó, você observa que no Vilela, tem o I antes do Vilela, precedido. E se for incluído ao final da citação, não coloca o I, certo? É só o ponto e vírgula. 4 autores e mais. Aí, dentro do 4 autores, tá, gente? Eu posso tanto usar o et al, como eu posso colocar o mesmo, os 4 autores. Vai depender muito da instituição, da revista. Por exemplo, eu fiz um artigo recente que a revista pediu que não colocasse, só colocasse, citasse o primeiro autor. A partir do 4, você colocava o et al. E eu fiz um artigo com uma revista que ele pediu para citar todo mundo. Então, tem que prestar atenção nessas diferenciações. Paulo e Josiane levantaram a mão. Eu não Quem sei levantou se primeiro? Eu não sei se ele levantou primeiro, mas eu vou aproveitar que a internet está deixando eu falar. Desculpe, professor Paulo. Professora, não ficou claro aqui a respeito, por exemplo, com 2 autores incluídos no texto, eu não uso o I, nem quando está incluído no texto. Não, dentro do texto você usa, certo? Porque aqui no seu exemplo um pouco confuso. Tô vendo, esqueci, sim. Tô vendo certo, aqui, Moraes, né? Isso, Moraes, Isso, seria Moraes e Souza, é assim? Isso. Pronto, ok. Certo? Sim, Paulo? São observações que eu preciso ajeitar antes de enviar o slide para vocês. Oi, Paulo. É porque a colega tinha falado, né, da questão do traço quando aparece o mesmo autor, né, quando ele tem mais de uma obra e a gente cita ele. Me deu a entender que a gente coloca esse traço lá na referência, porque na referência realmente, certo? Mas nem na referência eles estão querendo mais, tá, Paulo? Eles estão querendo que você coloque o nome. Entendi. Então, ficou, tipo, opcional ou é obrigatório mesmo colocar o nome? Olha, eu vi, pelas fontes que eu consultei, é obrigatório. Agora, como eu disse, vai depender muito da revista e da instituição, porque elas fazem essa diferenciação, tá? Entendi. E, geralmente, quando você vai fazer, eu vou fazer uma tese ou uma dissertação, a instituição, ela te dá um templatezinho e já te dá algumas diretrizes, então você tem que ficar atento a isso, tá? Pode passar. Michela, pronto. Formatação das referências. Aí eu venho aquelas regras gerais, tá? As referências devem ser apresentadas com a seguinte formatação. Alinhamento do texto à esquerda, certo? Espaçamento simples entre linhas. Fonte tamanho 12, aí tem o tipo de fonte, Times Romão, Arial, ordenadas alfabeticamente, espaço de uma linha em branco entre cada referência, isso lá nas referências.
inserida logo após o capítulo de divisão do trabalho, e o título da sessão não possui indicativo numérico. Então, se eu fiz lá meu trabalho no periódico, tem 1, introdução, 2, referencial teórico, lá na secretaria, não tem, certo? Não tem essa numeração. Então, as diretrizes aí, gerais, das referências. Mas aí eu já faço outra assunto. O que a BNT diz? Para alinhamento à esquerda. Mas tem instituição que quer justificado. Certo? Então, não posso só, estou sempre chamando a atenção disso, eu não posso ficar só ficar atento às normas da BNT, eu tenho que ficar atento às normas da BNT e o que a instituição pede dentro do trabalho que ele quer, né? O tipo de template que ele apresenta, ok? Pode passar, Michela. E aí tem o exemplozinho das referências. Observe que tem revistas, tem instituição que ele coloca essas referências centralizado, tem que colocam à esquerda, certo? Alinhada à esquerda, isso vai depender muito da instituição. Aí, entre o título e o primeiro autor tem um espaço, certo? Que você coloca. Você também deixa uma linha em branca entre uma citação e outra, e assim, você vê que ela é espaçamento simples, você observa aí que ela está alinhada à esquerda, certo? Você deixa um espaçamento aqui entre a referência e esse nome referência e o primeiro autor, um espaçamento de 1,5. Eu acho que tem um áudio ligado, aí fica dando interferência. Como é, Tiago? Tem um áudio outro ligado, está dando interferência. Sim, está cortando a fala da professora. Será a minha internet? Não, Rosalide, só um instante, deixa eu buscar aqui, só um instante, um minutinho só. Deixa eu ver aqui quem está com o áudio aberto. Tem alguém com áudio ligado. Okay. Tem alguém com áudio. Rosalide, abre teu áudio, vê se você consegue. Pronto. Está ouvindo? Sim, pronto. Fechei todos. Pronto, uma linha em branco entre uma citação e outra, e o espaçamento entre linhas é simples ou 1, certo? Então, observe aí nesse exemplo que o alinhamento está à esquerda, mas eu já fiz trabalhos em que a instituição pediu que o alinhamento, que nas referências fossem justificados, que não fosse alinhamento à esquerda, ok? Rejane? Deixa eu ver se eu entendi. Essa linha em branco é 1,5, né? Sim, essa primeira, entre o nome referência e o primeiro autor. O restante basta dar um clique, deixa uma linha em branco e pronto. Ah, tá certo. Ok? Pode passar, Michela. E aí eu vou trazer aqui alguns modelinhos, uns modelos que depois vocês vão poder observar com calma, né? Livro, um autor, aí eu tenho um exemplo, né? Primeiro você traz o autor, por sobrenome em caixa alta, o título do livro em negrito, aí vem a edição, o local e a editora e o ano. 3 autores. Rosa Neto, que aí é a questão de familiar, Borges Netos, ele deve vir assim. Mendonça, Eliana. Maria Lúcia Smith, Matemática para o Magistério, 10ª edição, São Paulo, editora e o ano. Isso é porque trata-se de livros, certo? Pode passar. Mais de 3 autores, recomenda-se referenciar todos os autores. Então, a BNT traz essa recomendação de que você deve referenciar todos os 3 autores. Observe aí. E aí eu tenho outra observação para fazer. Recentemente eu também fiz um artigo com a revista em que ele ainda pediu que eu não colocasse o nome dos autores todo, botasse só a primeira letra, certo? Aí, do jeito que ela pediu, foi feito, certo? Mesmo usando as normas da BNT. E aí você vê, né, que tem os 3 autores, tem o nome da obra, né? Como é uma obra com nome composto, só o que vem antes dos 2 pontos vem em negrito, e aí vem o local, a editora e o ano. E aí, dentro dessa mesma citação, eu também poderia usar o et al., certo? Não ficaria errado,
dentro das normas da BNT, eu poderia colocar, porque a partir de 3 autores, ele recomenda que pode usar o et-al. E aí eu vou observar, ao periódico que eu vou enviar meu trabalho, ele pede que eu coloque só o primeiro autor nesse caso, ou ele pede que eu coloque todos, e aí você precisa observar isso. Pode passar, Michela. Livro, autor com indicação de parentesco, que é onde a gente já viu lá, Borges Neto, né? Aí vem aí, ó, Júnior, filho, neto, geralmente a gente coloca... Eu não estou conseguindo ouvir, Rejane, não consegui entender. Você está cortando, não estou Rejane, ela não sabe que abriu o microfone. Meu microfone está desligado. Não, é outra, a Rejane Aguiar, ela está com o microfone é outra ligado. Rejane. Só um instante, Rosalide. Vocês podem colocar o link que eu vou exibir? Pessoal, eu gostaria de pedir a todos, por favor, que quebra o pensamento de quem está falando, de quem está apresentando e de quem está assistindo. Observem seus microfones, por favor. Obrigada. Pronto, aí aquela questão da indicação de parentesco, né? Quando tem aqueles nomes, Borges Neto, filho, sobrinho, aí ele deve vir com o livro com a citação desse jeito, né? Scavone Júnior, Luiz Antônio, Arbitragem, Mediação, Conciliação, 10ª edição, janeiro, forense 2020. Autor de entidade coletiva, é o Ministério da Saúde, né? Brasil, eu também, são as normas da BNCC também, da PNLD também deve vir assim, Brasil, Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Especializada, aí é o manual que foi retirado, primeira edição, local, Ministério da Saúde, 2013. Depois vocês vão observar, vou deixar esse slide disponível, vocês vão observando essas particularidades com calma, tá? Pode passar, tá, Michela? Não vou me ater muito nelas, não, porque a gente não vai conseguir memorizar e o nosso tempo já está um pouquinho adiantado, né? E-book. Felipe Perrenot, né? Desenvolver competências ao ensinar saberes, a escola que prepara para a vida. São Paulo, Pense 2013. Aí tem caracterizado aí em itálico, que é um e-book. Capítulo de livro, que isso é muito importante, a gente cita, né? Aí tem os autores, certo? Proposta metodológica do uso do ambiente computacional como recurso didático para o ensino de conceitos matemáticos, em Borges Neto, Hermínio, Organização, Sequência FEDAT, no ensino de matemática, Curitiba. Eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Observe que não está em caixa alta os sobrenomes dos autores. E observe que aí também não está o nome completo, certo? Eu já trouxe essa citação assim para mostrar o caso de algumas revistas, porque nessa revista ele pedia que essa citação fosse feita assim, que não colocasse em caixa alta e que colocasse os nomes abreviados, assim, só o primeiro nome. Então, por isso que a gente está sempre atento, né? E aí é um capítulo de livro que esses 3 autores publicaram, onde em Borges Neto, Hermínio Borges Neto, Sequência FEDAT no ensino de matemática, Curitiba CRV, 2017, e a página do capítulo deles dentro do livro, que é 25 a 40, ok? Pode passar. Norma técnica, como é que você deve citar uma norma técnica? Aí tem o exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a lei ali, a BNT, NRB, em negrito, e aí ele traz informação e documentação, que se trata de quê? Que essa referência que eu estou lendo se trata de um documento que traz informações sobre referências. Então, ele coloca isso bem direitinho. Se você ler aí, você consegue ver que se trata disso, né? E aí, a 2ª edição, Rio de Janeiro, e o ano, ok? E a dissertação, já mostrei para você a tese lá, e aí eu trago a dissertação dessa que você fala, né? Tenho que fazer a propaganda também, né? Souza, Rosalide Carvalho de Souza, e aí a dissertação, como é um nome composto, só o primeiro vem negrito, Engenharia Didática de Formação, uma aplicação do GeoGebra com alunos da Universidade Estadual Vale do Acarau, no ensino com 7 volumes, o ano,
É uma dissertação, foi mestrado em Ensino de Ciências e Matemáticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, 2021, certo? Pode passar, Michela. Artigos de periódicos, que é onde a gente vai se ater um pouquinho aqui, né? Aí eu tenho o autor, o sobrenome está em caixa alta, aí tem o título vem normal, não vem em negrito, nada. O que é que vem em negrito? O nome da revista, né? O que é que vem chamando a atenção? Pode ser em negrito, pode ser em itálico, vai depender da revista. O local, o volume, o número, a página, e ele colocou aí janeiro/março 2017, porque era assim que estava no manuscrito, do jeito que estava, ele colocou. E aí tem um outro exemplo, né, de vários autores, ele cita os autores todos, que foi um artigo que eu fiz também com a revista também, que ele pediu que citasse todos os autores, e ele ainda diz no escopo da revista assim, se tiver até 20 autores, você tem que citar 20 autores, ou seja, é gigantesco, né, mas é um pedido da revista, né. E aí tem o título, tem a revista em negrito, local, página, número e etc. Pode passar, tá, Michela? Artigo de periódico online. Além de todas aquelas normas técnicas que foi feito num artigo que não é online, você tem que acrescentar o endereço eletrônico para colocar para onde foi que você retirou esse trabalho. E colocar o dia que você, o dia, o mês, o ano que você acessou, tá? Tanto é que tem acesso aí em dia, mês e ano. Tem periódicos que você não consegue submeter se todos os artigos não tiver com esse link de acesso, porque para eles que vão avaliar, eles querem já ir direto para o link de acesso para verificar a veracidade daquilo que você está colocando lá, se realmente aquilo que você está dizendo que é daquele autor, é daquele autor. Então, eles exigem que tenha esse link, certo? E aí eu tenho um exemplo do periódico, tem os dois, e tem um exemplo também de um trabalho de dissertação, que tem o endereço do repositório. Então, tem também periódicos que todos os trabalhos de tese e dissertação, eles não aceitam se você não colocar o endereço do repositório onde ele possa acessar o trabalho. Fica obrigatório, eles querem que você coloque isso, certo? Pode passar, Michela. E trabalho publicado em evento. Para a gente finalizar aqui o trabalho publicado em evento, que geralmente vem em anais, né? Aí tem um exemplo aí de um trabalho, e aí ele traz o nome do evento, né? A Agenda 2030, em pauta no Sistema de Biblioteca da Universidade Federal do Amazonas. Ele foi um Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Ave Maria, Economia e Documentação. Esse 28 aí, que ele está colocando aí, no caso desse 28 aí, é o volume, tá? Mas é muito comum em anais você colocar dentro desse número aí que está no 28, o que aparece no próprio nome dos anais. Por exemplo, 13º Congresso sobre Educação, no lugar desse 28 vinha um 13, porque é referente ao 13º Congresso, tá? Foi em 2029, ocorreu onde? Em Vitória, no Espírito Santo. E ele foi publicado onde? Nos anais. E aí, observe aí que os nomes anais estão em negrito, e ele deve vir assim. E aí, ele coloca aí esses 3 pontinhos entre colchetes. Mas tem instituição que ele não pede isso entre colchetes. Ele basta colocar os 3 pontinhos. E ele nem pede esse nome eletrônico. São anais, 3 pontinhos, aí coloca São Paulo, FEBAB, que é onde está lá os anais, 2019, e ele coloca ainda o endereço eletrônico onde está disponível esses anais e o acesso. Ok? Pode passar, Michela. E aí, só para a gente encerrar umas regrazinhas gerais que você deve observar, né, que é o papel A4, tem aí a margem, a fonte, o espaçamento entre linhas, o recuo, no caso do parágrafo, a numeração progressiva arábica, em que você coloca introdução 1, referencial teórico 2, e aí vai, títulos e subtítulos em negrito ou em itálico, depende da instituição, a listagem de referência em ordem alfabética, a utilização de notas de rodapé para informações complementares, ilustrações de tabelas numeradas sequencialmente com legendas, passando, Michela.
E aí, as referências que eu utilizei, tá? Para fazer esse trabalho de vocês. E aí, antes de você, pode dizer, Michela, volta um pouquinho, não aperta tudo agora, não. Tem uns exercíciozinhos lá, na parte do exercício, tu vai apertando de um por um, só quando eu mandar. Quem levantou a mão? Pronto, Olga. Agora, para a gente ver se a gente encerrar, vamos exercitar aqui a nossa mente, ver, vocês podem ir respondendo aqui, usar o microfone e responder, pode colocar no chat. Primeira pergunta. Aí tem uma citação, ó. Segundo Freire, 2021, a educação é um ato político e libertador. Clica e dá um tempo agora, tá, Michela? Espera. Esse trecho está de acordo com a norma da ABNT para citação indireta? E aí, gente, o que é que vocês acham? Tem gente aqui dizendo que não, mas não por quê? Tá, só que aquela questão, dependendo da citação, a gente ainda teria que colocar a página. Não, mas aqui ele diz que é uma citação indireta, então não precisa de página. Aqui está todo mundo dizendo não, mas por que não? Porque o Então tá ano correta. é entre parênteses. Porque o quê, Josiane? É só o ano entre parênteses. Exatamente, porque ele está dentro do corpo do texto, né? Se ele estivesse lá no final, ele deveria ser feito assim. Clica aí, Michela. E aí, ó, a maneira correta seria exatamente o ano entre parênteses. A educação é um ato político libertador. É isso, tá? Próxima questão. Freire, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Paz, esse símbolozinho significa terra. Rio de Janeiro, 2021, RJ 2021. Quais são os erros nessa referência? O título não está em negrito. O título não está em negrito. Só isso? Rio de Janeiro é para vir antes do Paz e Terra. Rio de Janeiro, 2 pontos, Paz e Terra, vírgula 2021, eu acho. É, né? E o que mais? Tem mais alguma coisa? Editora. Editora? A Jane está Porque dizendo não tem aqui, editora tá aí, né? parêntese. A editora é Paz e Terra, teria que vir ou melhor, editora Paz e Terra, talvez seja a edição, digamos. Talvez seja Está falta uma faltando edição. também o Ou a volume. página. Esse livro a gente página, sabe que não é de 2021. Não, mas algumas desse aqui, tá, Michele? Eu fiz. Eu sei, de propósito. Só por exemplo, não, a data, alguns são verídicos. Só a título de exemplo. Clica aí, Michele, para a gente ver as respostas. Ele não é de 2021, tá? Mas é só... E a palavra Rio de Janeiro está abreviado, Rosalinda. Exato. Botou só RJ. Exato. Então, Pedagogia do Oprimido seria o título, deveria estar em negrito, né? Aí faltou edição, não tinha edição. Rio de Janeiro estava abreviado. E esse símbolozinho que tem lá em terra, ele não é das normas da ABNT, ele é da APA, então teria que ser o conectivo I, certo? Então, vai lá, 2021. Vamos lá para o outro. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Tem algumas dessas citações que não é verídica, não. Foi só eu que ali inventei alguma coisa para poder ilustrar, tá? Tem umas que são. A leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Clica aí, Michele, vamos ver o que está perguntando. Esse trecho está de acordo com a norma da ABNT para citação direta longa? Jeane? Não. O ponto final vem só depois. O ponto final, né? No caso. Aí o ponto final lá, depois do parêntese. Mais alguma observação? É que tem que ter mais de 3 linhas. É longa? Sim. Mas aí ela não está longa, não. Ela tem que ter mais de 3 linhas, não para ser longa. Ela está correta para citação curta. Não está longa. Certo? É porque também tem que ver que aqui eu estou usando uma fonte diferente, né? Para ficar melhor para apresentar, né? Aí, então, se for longa, então diminuir o tamanho da letra para 10 e o recuo de 4 centímetros, acho que é a direita.
Vamos ver a resposta. Recuo 4 centímetros da margem esquerda, sem aspas, fonte menor, espaçamento simples, né? Tudo isso que vocês falaram, realmente vocês prestaram bem atenção no que estávamos dizendo, né? A educação é vista como um processo contínuo e crítico de transformação, 2021. Vamos lá, Michela, o que falta nessa citação? Quem é o autor? Continua sendo Paulo Freire? Autor, Faltou o autor, né? Sobre o nome, o ano, a página. Falta as aspas, se for citação. Se for direta, né? Isso. Se for direta, faltam as aspas. Se não E tem for, o falta o ponto lá autor. também. Se for direta, falta a página. Exatamente, Cláudia. Se for direta, falta a página. Tá aí, ó. É uma citação indireta, então faltou o autor, né? Próxima, acho que é a última próxima, né? E aí tem Lima, João, avaliação formativa na escola, Revista de Educação, volume 32, número 2, 2021. Está conforme as normas da BNT e são periódicos, né? Não, está faltando o negrito em Revista Educação. E faltou a cidade também. Revista Educação deveria estar em negrito, né? A cidade não apareceu. Exato, cidade não apareceu. O que mais? Números de páginas. Sim, vamos lá, Michela, ver a resposta. Vocês estão bem atentos, ficaram bem atentos mesmo, que estão aí, começaram bem, né? E tá aí, a resposta é realmente tudo que vocês disseram. Próxima. Um aluno, essa é a última, agora eu lembrei. Um aluno formatou seu TCC com fonte calibre 12, espaçamento simples, em margens de 3 centímetros do lado esquerdo e superior 2,5 do lado direito também. E 2,5 do lado direito inferior. Essa formatação está de acordo com as normas da BNT? Não. A letra vai ser Arial ou página. Tudo errado. Passamento errado, né? Realmente está quase tudo errado, né? Porque espaçamento Aqui eu diria que está caótico. 3 e 2, né? Aí tem 3 e 2,5, né? O que mais? Ele não fez a disciplina de metodologia. Não fonte fez. Arial ou Time News. Mas nós vamos mandar esse vídeo aqui para ele assistir, aí ele vai consertar, né? A fonte. O espaçamento que era para ser 1,5. O espaçamento em meio. Michela, resposta? Pronto, fonte Arial Times Roman, tamanho 12, espaçamento em meio entre linha, mais superior esquerda 3, inferior e direita 2, certo? Passa aí, Michela. E aqui só algo para a gente refletir, né? Benditas sejam as conexões com pessoas que nos colocam com as nossas versões bonitas e adormecidas. É sobre quem nos ajuda a trazer à tona a nossa luz. Então, esse grupo, ele sempre traz, né, à tona o que a gente tem de melhor, né? Então, isso é muito bom, porque a gente aqui é um todo, a gente busca se ajudar, a gente busca construir um sonho, e aqui todos nós estamos com o mesmo intuito, segurando as mãos, dando as mãos, na busca de conquistar algo para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, né? Então, fica aí essa reflexão, e caso alguém queira perguntar alguma coisa ainda, o nosso tempinho já extrapolou, eu só quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço demais a paciência de vocês aqui comigo, e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Eu vou fazer aqueles pequenos concertos lá nos slides, que agora eu faço com o Renê, eu também terminei quase na hora de apresentar, sobre aquelas coisas que faltaram, para poder enviar para o Matheus, e depois ele colocar lá disponível no grupo de vocês, tá bom? Ok, aqui a Maria do Socorro está com a mão levantada, pode falar. E aí eu vou acrescentar, porque eu esqueci de colocar aqui um endereçozinho eletrônico. Eu vou dizer que foi muito proveitosa a aula, Maria do Socorro, aqui falando, viu? Ótimo, muito obrigada. Gostei demais. Muito obrigada, Maria do Socorro. Eu vou acrescentar lá no slide, no final, o endereço eletrônico, onde você pode adquirir as normas da BNT, o site. E aí você precisa só fazer um cadastrozinho e você consegue adquirir as normas da BNT, tá? Mais alguém? Cícera, abraço, Cícera.
Eu queria parabenizar, porque, assim, as meninas sabem, eu sou fã delas, Michela, Rosalinde, os doutorandos, Matheus, Eliana, parabenizar por essa contribuição de conhecimento que o Sonho Impossível nos traz. Foi excelente. Realmente, eu quero os slides, eu sei que você vai mandar para a gente, né? Para revisar, para aprofundar, a gente assiste as aulas novamente. E, assim, parabéns, foi show, Rosalinde. Muitíssimo obrigada, tá, gente? Fico muito feliz. E, assim, a gente tem um carinho muito especial, principalmente eu, porque eu fui uma das precursoras, né? Eu fui uma das primeiras pessoas, eu, Cícera, que está aqui, o Gleison, que passamos e ingressamos nesse projeto ainda lá na UVA, presencial, e fomos um dos primeiros aprovados nesse projeto. Então, esse projeto a gente tem um carinho especial e o que a gente puder contribuir com ele, sempre a gente vai fazer isso com um coração cheio de orgulho, cheio de felicidade. Ok, gente? Então, para as mais delongas, né? Um abraço para todos vocês e sempre podem continuar com a gente, que a gente puder ajudar com vocês e contribuir com vocês, nós estaremos sempre à disposição de vocês, tá? Um abraço a todos e até a próxima semana. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau. Boa noite para todos. Tchau, valeu. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, Michela, até a próxima. Muitíssimo grata pela sua presença aqui. Você está com o microfone ligado, não estou lhe ouvindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela aula. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bom estar aqui, Dênio. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença. Maravilhoso. Obrigada, Idene. Fico muito feliz. Agora eu vou dar aula, gente. Tchau. Boa sorte. Tchau. Tchau.